Você sabe o que significa a imposição de mãos na Bíblia? Esse é um gesto muito presente no meio cristão, sendo mencionado em nossos cultos e orações, mas o que marca o início dessa prática? A imposição de mãos é uma prática antiga para o povo de Deus, presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e carrega um valor espiritual e simbólico profundo. Não se tratava apenas de um ato externo, era uma expressão de fé. Mas será que tal gesto ainda tem valor para os cristãos de hoje? Quando impomos as mãos, estamos transferindo poder, autoridade ou algo semelhante? Vamos nos aprofundar no que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso. E nada melhor que começar nosso estudo nas primeiras aparições deste gesto, lá no Antigo Testamento, que nos mostra três significados centrais para essa prática. O primeiro deles é a transferência de pecado. Em Levíticos, vemos a imposição de mãos presente no sistema sacrificial. O Senhor ordenou: e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Ao fazer isso, o sacerdote estaria transmitindo a culpa do indivíduo ou da comunidade para o animal que seria sacrificado. O animal se tornava, assim, o representante do pecador, como se estivesse carregando os pecados dele para o matadouro. Um segundo significado muito marcante é a transmissão de bênçãos. Quando Jacó estava prestes a falecer, ele declarou palavras de bênçãos sobre os seus descendentes. Naquela ocasião, ele pediu que José, aquele que foi vendido ao Egito, trouxesse seus filhos, Manassés e Efraim, para serem abençoados por ele. Jacó, avô dos meninos, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. No contexto do antigo Oriente Médio, era essa a forma de se transmitir bênçãos, impondo as mãos e proferindo as palavras de bênção. Isso nos ensina o poder que nossas palavras têm no reino espiritual, especialmente quando tais palavras forem acompanhadas do ato de impor as mãos. Efraim desfrutou das bênçãos declaradas por Jacó. O terceiro e último significado que veremos é o chamado ao serviço. O próprio Deus instruiu que Moisés impusesse suas mãos sobre Josué, aquele que seria o seu sucessor na liderança do povo de Deus. As palavras do Senhor foram: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Se levarmos em consideração que tal ato seria realizado diante do povo, veremos que ele ganha um nível maior de relevância. Afinal, isso legitimaria Josué como líder diante de todos, assumindo a responsabilidade que antes pertencia a Moisés. Tal ato se assemelha muito com as cerimônias em que a igreja e líderes da igreja se reúnem para ordenar pastores e ministros ao ministério, não é mesmo? Agora, e quanto ao Novo Testamento? O Novo Testamento mantém o gesto da imposição de mãos muito ativo. Mas é importante destacar que a imposição de mãos para transmissão de pecados se torna desnecessária depois de Jesus. Um primeiro significado que merece destaque é em relação à descida do Espírito Santo. No livro de Atos, encontramos diversos momentos em que os apóstolos impunham as mãos sobre os novos convertidos para que eles recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Mas o cuidado diante de textos assim deve ser redobrado. Isso porque, em momento nenhum, a Bíblia afirma que a imposição de mãos seja estritamente necessária para que alguém receba o Espírito Santo. Lembre-se que o marco principal da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, não aconteceu através da imposição de mãos. Um segundo ponto muito importante é para realizar curas e libertações. No final do Evangelho de Marcos, Jesus dava suas orientações finais aos discípulos quando declarou: estes sinais acompanharão os que crerem. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. E ao fazermos isso, seguimos o exemplo do próprio Jesus, conforme vemos em Lucas. O povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele impôs as mãos em cada um deles e os curou. Mas, mais uma vez, não se trata de algo indispensável, afinal, Jesus também curou apenas com as palavras e, inclusive, curou até mesmo à distância. Por fim, um exemplo final é o envio de mensageiros, o significado que mais se aproxima ao já demonstrado no Antigo Testamento.
Vemos um exemplo disso quando Paulo e Barnabé foram enviados. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Um ato muito semelhante ao que vemos constantemente em nossas igrejas. De fato, tal gesto possui muito significado para abençoar e consagrar ou enviar homens e mulheres ao ministério. Mas aqui entra um alerta essencial. Infelizmente, muitos perderam o equilíbrio e passaram a ver a imposição de mãos como indispensável e até mesmo com significados místicos. Por outro lado, outros podem ir para o extremo oposto e ver tal ato como desnecessário. Mas, na verdade, ao erguermos nossas mãos, estamos reproduzindo inúmeros exemplos bíblicos. E não o fazemos como se fôssemos uma fonte de poder, mas como se estivéssemos clamando pelo agir do Senhor. Sendo assim, meu irmão, com cautela e fé, não tenha receio. Estenda suas mãos e ore no nome de Jesus. Este é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos em que estudaremos alguns conceitos e práticas bíblicas. Se você chegou até aqui, nos conte nos comentários qual a sua visão sobre esse tema e como esse conteúdo acrescentou em sua fé. Para não perder os próximos vídeos dessa série, se inscreva em nosso canal, nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!